O inverno europeu não chegou apenas com frio e neblina, mas com uma tensão silenciosa que atravessa gabinetes, bases militares e salas de comando. Entre Bruxelas, Berlim e Londres, decisões estão sendo tomadas em voz baixa, mas com impacto alto o suficiente para reverberar por todo o continente. Em meio a esse cenário, Reino Unido e Alemanha anunciaram um acordo conjunto de aproximadamente 70 milhões de dólares para a aquisição e desenvolvimento de novos sistemas móveis de artilharia, um movimento que, à primeira vista, parece técnico, burocrático e distante do cotidiano das pessoas, mas que, na verdade, sinaliza uma mudança profunda na postura estratégica da Europa diante de um mundo que se tornou instável, fragmentado e perigosamente imprevisível. O acordo surge num momento em que o mapa da segurança global está sendo redesenhado. A guerra na Ucrânia continua a moldar doutrinas militares, alianças e investimentos, enquanto os países europeus enfrentam uma verdade desconfortável. Por décadas confiaram na estabilidade, na diplomacia e na proteção indireta dos Estados Unidos, mas agora percebem que o cenário exige autonomia, prontidão e capacidade real de dissuasão. O contrato firmado entre Berlim e Londres não é apenas sobre equipamentos. Ele representa uma nova fase de cooperação militar profunda entre duas das maiores potências da Europa, consolidando uma arquitetura de defesa que se move de discursos políticos para soluções concretas no campo de batalha. O que exatamente está sendo adquirido são sistemas móveis de artilharia de última geração, plataformas projetadas para deslocamento rápido, alta precisão e integração com redes modernas de comando e inteligência. Diferentemente da artilharia tradicional, estática e previsível, essas unidades operam como peças de xadrez altamente móveis, capazes de atacar, recuar, reposicionar-se e atacar novamente antes mesmo que o adversário consiga reagir. Em um teatro de guerra moderno, onde drones, satélites e sistemas de vigilância transformaram cada segundo em vantagem ou desastre, a mobilidade tornou-se tão vital quanto o poder de fogo. A mídia de centro, representada por veículos como a Euronews, descreve o acordo como um aprofundamento natural da cooperação entre Reino Unido e Alemanha, destacando o valor financeiro do contrato, os benefícios industriais e a importância da padronização de equipamentos dentro da OTAN. Nessa narrativa, o foco recai sobre eficiência, interoperabilidade e fortalecimento da indústria de defesa europeia. O discurso é institucional, quase clínico. Trata-se de modernizar forças armadas, alinhar capacidades e responder a um ambiente de segurança em transformação. Pouco se fala de ameaça direta, pouco se menciona nomes ou inimigos específicos. O vocabulário é o da governança, da gestão de riscos e da política de defesa responsável. Já a cobertura da esquerda, como a publicada pelo portal ucraniano Sensor.net, carrega um tom bem diferente. A notícia é lida à luz da guerra em curso no leste europeu. O acordo é interpretado como mais uma peça no esforço para conter a Rússia e apoiar indiretamente a resistência ucraniana. A cooperação entre Alemanha e Reino Unido surge como uma resposta tardia, porém necessária, a uma agressão que já custou milhares de vidas e abalou a ordem europeia. Nessa narrativa, o contrato não é apenas sobre sistemas de artilharia. Ele é um gesto político, quase moral, de alinhamento com países que enfrentam uma ameaça existencial. O investimento militar aparece como consequência inevitável de décadas de negligência estratégica e como um passo para corrigir erros do passado. Por outro lado, a abordagem da direita, observada em veículos como a TRT World, amplia o enquadramento para além da Europa. O acordo é apresentado como parte de uma reconfiguração global do poder militar. Num mundo onde Estados Unidos, China, Rússia e potências regionais disputam influência em múltiplos tabuleiros ao mesmo tempo. A cooperação entre Londres e Berlim é vista como sinal de que a Europa está tentando deixar de ser um ator passivo e se posicionar como polo autônomo de poder, reduzindo sua dependência estratégica de Washington e se preparando para um cenário de confrontos prolongados e imprevisíveis. Aqui, o discurso é mais geopolítico, mais direto. O mundo entrou em uma era de competição entre grandes potências, e quem não se prepara perde espaço, voz e segurança. Por trás dessas leituras distintas, há uma realidade comum.
O continente europeu percebeu que a paz não é mais um dado garantido, mas uma construção frágil que exige investimento, coordenação e, sobretudo, capacidade de defesa real. A escolha por sistemas móveis de artilharia não é aleatória. A experiência ucraniana mostrou que unidades fixas são alvos fáceis para mísseis de precisão e drones kamikaze. A guerra moderna exige forças que se movem tão rápido quanto a informação, que atacam antes de serem detectadas e que sobrevivem não apenas pela blindagem, mas pela velocidade e pelo controle do espaço. Ao firmarem esse contrato conjunto, Reino Unido e Alemanha também enviam uma mensagem clara a aliados e adversários. A cooperação militar europeia está entrando em um novo estágio. Não se trata mais apenas de exercícios conjuntos ou declarações diplomáticas, mas de investimentos compartilhados, planejamento integrado e cadeias de suprimento conectadas. Cada euro investido em conjunto cria dependência mútua, alinhamento estratégico e uma estrutura de defesa mais coesa. Há ainda um componente industrial importante. O contrato impulsiona empresas europeias do setor de defesa, estimula a inovação tecnológica e fortalece a autonomia do bloco frente a fornecedores externos. Em um mundo onde cadeias globais de produção se tornaram vulneráveis a crises políticas, guerras e sanções, produzir dentro da própria aliança é tão estratégico quanto possuir o armamento em si. No entanto, sob a superfície desse avanço tecnológico e político, existe um sentimento silencioso de urgência. Os líderes europeus sabem que o relógio geopolítico não perdoa a hesitação. Cada atraso em modernizar forças armadas amplia a janela de oportunidade para adversários testarem limites, explorarem fraquezas e redesenharem fronteiras de influência. O contrato de 70 milhões de dólares é relativamente pequeno diante dos orçamentos militares globais, mas seu significado simbólico é enorme. Ele representa o início de uma postura mais assertiva, mais realista e menos ingênua da Europa diante do século XXI. O acordo também ilustra como a guerra da Ucrânia funcionou como um choque de realidade para o continente. Países que durante anos priorizaram investimentos sociais e econômicos, agora enfrentam a necessidade de equilibrar bem-estar interno com sobrevivência estratégica. A escolha não é simples, mas tornou-se inevitável. Em Berlim e Londres, os formuladores de política sabem que a estabilidade que sustentou a prosperidade europeia por décadas não é mais garantida pelos mesmos mecanismos do passado. À medida que os sistemas móveis de artilharia começarem a ser entregues, testados e integrados, a paisagem militar europeia mudará de forma silenciosa, mas profunda. Treinamentos conjuntos, exercícios de interoperabilidade e novos protocolos de comando criarão uma força mais ágil, mais coordenada e mais preparada para um mundo onde a próxima crise pode surgir não em anos, mas em semanas. O contrato entre Reino Unido e Alemanha, portanto, não é apenas uma notícia de defesa. É um capítulo na transformação estratégica da Europa. Um continente que por muito tempo acreditou que a história das grandes guerras havia ficado para trás, agora se vê forçado a reaprender a linguagem do poder, da dissuasão e da preparação. Não por desejo de conflito, mas por compreensão de que a paz, no mundo atual, é mantida não apenas por tratados e discursos, mas por capacidade, prontidão e alianças sólidas. Quando se observa o mapa político global, fica claro que esta decisão não existe no vácuo. Ela se conecta aos movimentos da OTAN, às tensões no Indo-Pacífico, à rivalidade entre Washington e Pequim, às ambições de Moscou e às incertezas de um sistema internacional em transição. O acordo de artilharia entre Londres e Berlim é uma engrenagem a mais nesse mecanismo complexo que está moldando o futuro da segurança mundial. E assim, enquanto a maioria das pessoas segue sua rotina, longe das salas de estratégia e dos centros de comando, decisões como essa redesenham silenciosamente o mundo em que todos viveremos amanhã. A assinatura de um contrato pode parecer um ato administrativo, mas, na geopolítica, ela pode ser o primeiro passo de uma transformação que só será plenamente compreendida quando o próximo grande teste da ordem internacional finalmente chegar.